Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde do homem? Pois é, nessa semana a gente teve o Dia do Homem e, claro, não poderíamos deixar de reservar um espaço no Ver Mais para falar um pouquinho sobre a saúde masculina. É por isso que eu estou recebendo aqui no estúdio a cirurgiã oncologista Patrícia da Costa Câmara. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Agradeço muito o convite e principalmente o espaço para falar sobre algo que é tão importante. Acho que a minha principal frase é de que eu tenho tentado trazer consciência para as pessoas, é de que infelizmente câncer não é um problema do outro. A gente já sabe que o câncer é a segunda maior causa de mortalidade, perdendo só para as doenças cardiovasculares, mas infelizmente a previsão é de ultrapassar em breve, se tornar a principal causa de morte nas pessoas. E a gente teve um estudo muito grande que saiu agora no começo do ano, que chama Globocan, se alguém quiser pesquisar. É um estudo mundial no qual participaram quase 150 países, e entre eles o Brasil, e que mostrou que, infelizmente, a previsão, o estudo foi feito baseado nos números de 2022, e da curva crescente de câncer no mundo inteiro, né? Em 2022, a gente teve 20 milhões de diagnóstico de câncer nesses 150 países, quase, com, infelizmente, quase 10 milhões de mortes causadas por câncer. E a previsão, que é drástica e que mostra a importância do assunto, é que até 2050, e a gente está falando aí de pouco mais de 20 anos, a previsão é que a gente quase dobre, principalmente aqui no Brasil, a incidência do câncer, quase dobre em pouco mais de 20 anos. Então, a previsão para perto de 2050 é que, infelizmente, 1 a cada 5 pessoas terá câncer. Uma em cada 5. Ou seja, o câncer vai chegar perto de todo mundo, né? Se não for a pessoa, alguém muito próximo, um ente querido, com certeza vai ter câncer no decorrer desse tempo, e por isso a importância de a gente saber o que fazer, como diagnosticar e principalmente como se prevenir para tentar sair dessa estatística. A doutora está dando essa palhinha para a gente justamente porque a gente vai falar da saúde do homem relacionada a isso. Porque quando a gente fala, né, doutora, da saúde da mulher, parece que a gente tem na nossa cabeça uma imagem muito mais clara do que é a saúde da mulher. Geralmente a gente pensa na mulher fazendo o exame da mama, a gente pensa na mulher fazendo também o Papa Nicolau, a gente sempre pensa na mulher realmente cuidando da sua saúde. Mas quando a gente fala de saúde masculina, e não só relacionada ao câncer, mas diversas outras doenças, a gente parece que não tem uma imagem tão específica, né? Parece que é uma imagem dispersa quando a gente fala da saúde masculina. Doutora, você acredita que isso se dá porque as mulheres cuidam mesmo mais da saúde do que os homens? Ainda é uma cultura que a gente tem? Com certeza, isso já foi comprovado, infelizmente, né? A gente está falando em questão populacional, de porcentagem, né? Não é todo mundo, não é todo homem que não cuida tanto da sua saúde, tem homens que vão cuidar muito mais que mulheres, mas isso é bem comum. A gente vê que homens fazem diagnóstico de doenças graves, principalmente câncer, muito mais avançados, porque demoram muito a procurar ajuda e porque não tem o costume mesmo de fazer os exames de rotina e as consultas e os exames de rotina de forma correta, como a maioria das mulheres já está acostumado. E aí, quando a gente fala em saúde masculina e falando da tua especialidade, que é tratar dos tipos de cânceres, a gente fala também que quando a gente fala da saúde masculina relacionada a isso, a gente fala de câncer de próstata, né? É o mais comum que a gente ouve falar, mas existem outros tipos que vêm em uma crescente que também podem acometer os homens, né? Que é uma preocupação já de vocês. Exatamente. Na verdade, os 5 principais cânceres no homem, aqui no Brasil, a gente tem próstata em primeiro lugar, que a gente fala bastante, mas a gente tem câncer de intestino em segundo lugar, câncer de pulmão, que é bastante agressivo, uma mortalidade alta, principalmente pelo diagnóstico mais tardio, estômago e câncer de cabeça e pescoço, que a gente chama, né, de garganta, essa área de boca, garganta, esôfago. Esses são os mais comuns no homem aqui no Brasil.
o que chama muito atenção? Alguns outros tipos de câncer que não são entre os 5 mais frequentes têm aumentado muito a incidência. Pulmão tem aumentado a incidência, em alguns lugares do mundo ele é o primeiro, ele sempre foi o primeiro em mortalidade, pelo fato de ser muito mais agressivo e geralmente diagnosticado mais tardiamente do que o de próstata. E a gente tem percebido um aumento do câncer de bexiga. E uma das causas provavelmente relacionadas é o retorno aqui no Brasil ao tabagismo. A gente tinha uma incidência alta, daí houve aquela política pública de controle do tabagismo que diminuiu o crescimento, e agora, quando voltou, principalmente essas histórias dos vapes e tudo, a gente voltou a ter uma incidência alta de tabagismo e provavelmente é o que relaciona o aumento do câncer de bexiga. O tabagismo, só para lembrar, ele é um dos principais fatores de risco de bexiga, ele é o principal, mas o principal, assim, quem fuma tem 3 vezes mais chance de ter câncer de bexiga do que quem não fuma, assim como pessoas que, como câncer de pulmão, né, que é muito mais ainda relacionado ao tabagismo. E isso também é um dos fatores da diferença entre alguns tipos de câncer nos homens e nas mulheres, porque as mulheres fumam menos, então um fator de risco tão importante é muito mais alto nos homens, é outra coisa que faz com que a incidência seja diferente. Doutora, para a gente finalizar, me conta, homens, saúde em geral, não só, porque assim, quando a gente se alimenta bem, faz tudo certinho, previne muitas coisas, inclusive o câncer. Dicas, saúde em geral e também para evitar, né, enfim, o câncer. Dicas pra gente. Higiene também faz parte, né? Então, primeiro, não fumar, que é o mais grave. O etilismo também está relacionado, então quem puder evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica. Higiene está muito relacionado principalmente ao câncer de pênis, que existe, as pessoas falam um pouco, existe. Além disso, no câncer de pênis, queria lembrar que o HPV, que a gente fala muito hoje sobre a vacina do HPV para combate do câncer de colo de útero nas mulheres, ele também é realizado nos meninos, lá no calendário infantil do SUS, e que o HPV também causa o câncer de pênis, causa câncer de canal anal e o câncer de cabeça e pescoço, que é o 5º mais comum nos homens. Além disso, as consultas de rotina e os exames de rotina que todo mundo até já conhece. Um dos poucos falados, ou seja, homem também tem benefício da vacina contra HPV, e um dos poucos falados é a colonoscopia, que o segundo câncer mais comum nos homens é de intestino no Brasil, e a colonoscopia tem indicação para todas as pessoas a partir dos 50 anos. Bacana, então as dicas para os homens: não fuma, evita muita bebida alcoólica, tem uma alimentação razoavelmente saudável, faz atividade física e não foge do médico, porque Exatamente. O homem não gosta de ir no médico, é verdade. Então não foge do médico e aí mantém então aí essas atividades em dia, que você já evita muita coisa, evita muitos tipos de cânceres. Ó, pra gente finalizar, que eu vou já te agradecer, doutora, por estar aqui, e agradecer e falar que hoje é dia do cirurgião oncológico, né? Então, feliz dia, doutora. Obrigada, só dar parabéns aos colegas. Semana passada foi dia do oncologista, hoje o dia do cirurgião oncológico. E só um recadinho, quem quiser tirar mais dúvidas, informações sobre câncer, eu tenho uma página no Instagram que chama vencendo.ocâncer, onde eu produzo conteúdo sobre prevenção, diagnóstico, tratamento em geral, para quem quiser acompanhar lá. Obrigada mais uma vez, doutora, por estar conosco no Ver Mais, vencendo.ocâncer, para buscar mais informações. Muito obrigada. Obrigada.